Muitas pessoas escrevem para dizer como ficaram mais felizes desde quando estudaram o caminho infinito, embora sua renda não tenha aumentado. Talvez eles não estejam cientes de que as contas do médico são menores, as despesas com diversões diminuíram e o dinheiro gasto com os médicos é menor, porque eles não tiveram que consultá-los com tanta frequência. A renda pode não ter aumentado muito, mas há muitos lugares onde o dinheiro não está sendo gasto. O dinheiro agora cumpre um propósito superior, porque eles estão fazendo contato com a única substância real que existe, que é Deus. Qualquer inspiração espiritual que você receber, adapte ela à sua experiência humana. Esta vida interior se manifesta acima de todas as coisas nas relações humanas em todos os níveis da vida. Pessoal, para a gente poder compreender de maneira mais profunda e real esses assuntos que o Joel Goldsmith comenta nesse trecho, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco. O Mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Bom, neste trecho, mestre, o Joel Goldsmith comenta sobre as relações humanas. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Ô Gilson, a vida consiste em relações acontecendo. A cada momento, o nosso contato com a vida é o contato com o outro. O que temos presente de mais relevante na vida é a ciência exatamente dessas relações. Aqui, infelizmente, nós não temos isso. Nós estamos vivendo dentro de um padrão de comportamento em relação onde está instalado, colocado, presente, ali, a presença do conflito. Porque não existe dentro dessas relações essa habilidade de lidar com o outro. Nós não temos a habilidade de lidar com o outro. O outro está dentro desta relação. Então, nós não temos, na verdade, colocando de uma forma muito clara aqui para você, nós não temos a verdade da relação. O que nós temos entre nós como seres humanos são padrões de comportamento em relacionamentos. Por sinal, esses relacionamentos, eles são conflituosos. Eles são conflituosos porque nos falta uma base real para uma verdadeira relação. A real relação é a presença de uma comunhão, onde nesse contato existe um compartilhar. E nós não estamos assim, vivendo uns com os outros. O nosso comportamento, ele é centrado no eu, centrado em nossas escolhas, propósitos, objetivos, alvos e desejos pessoais. Todo comportamento do ser humano, ele é egocêntrico. Nós temos um comportamento egocentrado, envolvidos como nós estamos com aquilo que nós desejamos. Agora repare, todo contato com o outro é da mesma forma. Nós vivemos em um isolacionismo. Cada um está, na verdade, interessado em si próprio, no que pode obter
no que pode alcançar, no que pode conseguir para si mesmo. Então, numa relação, mesmo próxima, estreita, íntima, reservada, como numa relação, por exemplo, entre casais, o marido, ele está interessado nele mesmo. A mulher está interessada nela mesma. Nós temos erguido uma muralha em volta de cada um de nós. E estamos vivendo dentro dessas muralhas. Todo o nosso contato que temos com o outro é a partir dessa muralha. Nós subimos um pouquinho e estendemos o braço e tocamos o outro. Mas cada um permanece ainda dentro da sua muralha. Então, esses limites da muralha, eles estão ali. Essa muralha é a muralha do egocentrismo, do isolacionismo, do comportamento centrado no eu, no ego. Então, nós temos alguns encontros onde a impressão que se tem é que não existem muros. Mas psicologicamente, esse muro está presente. Assim é o nosso comportamento. É um comportamento onde estamos dentro de um padrão de prisão, do qual não tomamos ciência. Todo esse comportamento, ele é gerador de conflito, de desordem, problemas e sofrimentos. Sim, nós temos alguns momentos de afeição, de proximidade, onde existe uma troca de carinho, de afeto. Nós compartilhamos de desejos comuns, onde temos um momento de prazer, de preenchimento e satisfação. E nós chamamos isso de amor. Quando nós temos um entendimento do outro, por sinal, esse entendimento é com base na aceitação do outro. É necessário que ele me aceite. É necessário que ele reconheça minhas ideias, minhas opiniões, meus valores e vice-versa. Então existe um nível de encontro, mas nesse encontro apenas estamos dentro de acordos. Nós desconhecemos a presença desta generosidade da ausência do eu nesses encontros. Então, quer tenhamos uma certa ciência de que estamos fazendo escolhas e que elas devem predominar sobre a escolha do outro, quer não tenhamos ciência disso, consciente ou inconscientemente, nós estamos sempre nos movendo dentro desta condição. Assim são todas as nossas relações, desde as pessoas mais próximas até as mais distantes. Um trabalho em si mesmo consiste em investigar a natureza desse eu, para constatarmos esta condição de cerca, de muralha, de prisão psicológica em que nos encontramos. É quando tomamos ciência disso que podemos ir além disso. É por isso que nós temos aqui compartilhado com você essa questão da real necessidade da liberdade. Precisamos descobrir o que é liberdade.
Precisamos investigar isso, tomar ciência disso. Um contato com a vida nesse momento é um contato com o amor. E esse contato, ele só se torna possível quando estamos vivendo inteligentemente. A presença dessa inteligência é a habilidade de lidar não só com o outro, mas com a própria totalidade da vida. Mas lidar com a totalidade da vida, com tudo que a vida representa, e naturalmente o outro também, requer que tenhamos ciência de como nós estamos lidando com nós mesmos. Uma coisa fundamental aqui, Gilson, é descobrirmos na vida como deixar de sofrer. Aparentemente, o ser humano está em busca disso. Tudo que ele aparentemente demonstra é a busca do fim do sofrimento. Mas veja, é tão contraditório essa demonstração, porque quando olhamos de perto isso, percebemos que isso não é verdade. Todo comportamento do ser humano é contraditório. Nós queremos o fim do sofrimento, mas ao mesmo tempo estamos fomentando em nossos relacionamentos, em nossas relações humanas, todo tipo de confusão. Em razão desse padrão de comportamento egocêntrico. É isso que nós precisamos investigar. Nós precisamos nos dar conta, aqui e agora, daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Enquanto a mente estiver presa a padrões de comportamento, onde se repete sempre essa qualidade de ação egocêntrica, se todas as nossas ações continuarem sendo conduzidas pelo pensamento, a partir deste cérebro condicionado, nós estaremos sustentando na vida problemas. Nós estaremos sustentando na vida aflições, dilemas, conflitos, desordem. Então jamais conheceremos a verdade do amor. Então o trabalho se faz necessário. E esse trabalho é tomarmos ciência daquilo que se passa conosco, dentro de cada um de nós. É quando podemos romper com essa psicológica condição. É quando podemos romper com esta mente condicionada, nesse padrão condicionado de comportamento, de ações centradas neste eu. Esse eu é apenas um movimento de condicionamento que trazemos, algo adquirido dentro desse contexto de cultura humana. Nós desconhecemos a verdade sobre nós mesmos e estamos presos a esse padrão. Romper com isso é algo fundamental. E é isso que estamos fazendo juntos, aqui, dentro desses encontros. Para a verdade de uma relação, onde temos a presença da verdade, a presença divina. Em sua conduta e atitude para com o estranho ou com as pessoas mais próximas de você, deve haver a mesma integridade, a mesma tolerância, a mesma paciência e o mesmo perdão. Isso não significa de forma alguma que você se permite ser explorado. Sua sabedoria interior removeria rapidamente tais condições de você. Quando você leva uma vida contemplativa, você não vive apenas para si mesmo,
Mesmo que você vá para uma caverna, multidões o encontrarão, e por seu intermédio encontrarão a liberdade. Quando você toca em Deus, isso não significa que você se sentará nas nuvens. Em certa medida, você será chamado para receber sua luz para que outros também sejam libertados. Neste trecho, o Joel Goldsmith fala sobre a liberdade. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a liberdade? Então, Gilson, como acabamos de colocar agora há pouco, é impossível a visão da vida em liberdade a partir de um modelo condicionado, programado, estruturado no pensamento. Nós estamos vivendo dentro de um padrão de sentir, de pensar e de agir sem liberdade. Porque estamos vivendo dentro desse velho movimento egocêntrico. Nós não nos damos conta de que todo o nosso comportamento, por exemplo, nas escolhas, nas opiniões, nas conclusões e na forma como nós lidamos com as situações, a cada momento, nós não nos damos conta que esse comportamento está vindo de uma desatenção, de uma inconsciência, que é o velho modelo do pensamento. Nós não estamos atendendo a vida como ela pede, como ela espera, como ela solicita. A cada instante, nós estamos diante de um desafio para ser atendido. O ponto é que, psicologicamente, nós somos incapazes de atender a vida, em razão da presença desse padrão de condicionamento mental, em razão do fato de que atender a vida requer ter uma compreensão daquilo que ela representa nesse instante. E a base para lidar com isso em nós é a presença do pensamento. Mas o que é o pensamento? O pensamento é esse elemento presente em nós, que vem do passado, incapaz de atender a vida nesse instante, uma vez que estamos diante de algo sempre novo. Por exemplo, nesse contato com ele ou ela. Observe que o modo como você lida com alguém é com base no pensamento que você tem sobre ele ou ela. Mas esse pensamento é algo que vem do passado. Você não está lidando com um pensamento. Você está lidando com ele ou ela. E, no entanto, você está lidando a partir do pensamento com uma ideia, com uma imagem, com um pensamento que você tem dele ou dela. Quando lidamos com pessoas, nós estamos lidando com algo vivo. O sentido de uma pessoa carrega um dinamismo, carrega uma vivacidade bastante complexa. O ser humano ele está mudando o tempo todo. Evidente que essas mudanças no ser humano, esse dinamismo e essa vivacidade no ego, é um movimento de imagens, é um movimento de pensamentos, de emoções, de respostas que vem do passado. Então, lidar com alguém não é simples, não é fácil. Em razão disso,
O ser humano, ele é imprevisível em razão do seu estado psicológico de condição egóica. Então isso se aplica a qualquer pessoa com quem você entre em relação. E ela também com você. Será possível um encontro diferente desse? Em um nível novo? Onde você consiga olhar para ele ou ela sem qualquer pensamento dele ou dela, crença sobre ele ou ela, opinião, julgamento, aceitação ou rejeição? Então, sim, a partir desse instante, estamos em um contato direto com ele ou ela, sem essa imagem, sem esse quadro mental, sem esse pensamento. Então, essa habilidade de lidar com o outro, sem o passado dele ou dela, dentro de você, é a presença da inteligência. É isso que lhe coloca numa verdadeira relação com o outro. Isso lhe coloca numa verdadeira relação com a vida. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e realmente quer viver, quer compreender esses assuntos, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, chamados satsangs, são encontros online de final de semana, sábado e domingo. Existem também encontros presenciais de final de semana, inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, o mestre Gualberto responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, nesse estado de iluminação espiritual, ele compartilha um campo de energia que é um poder e uma graça. E nesses encontros a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia. E ao entrarmos de carona, naturalmente, de forma espontânea, a gente entra em estado meditativo, a gente tem uma visão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.